A regeneração. Natureza da regeneração. A regeneração é o ato divino que concede ao pecador que crê uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento assim descreve a regeneração como: nascimento. Deus, o Pai, é quem gerou, e o crente é nascido de Deus. 1 João 5:1. Nascido do Espírito. João 3:8. E nascido do alto, tradução literal de João 3:7, esses termos referem-se ao ato da graça criadora que faz do crente um filho de Deus. Purificação. Deus nos salvou pela lavagem, literalmente lavatório ou banho da regeneração. Tito 3:5. A alma foi lavada completamente das imundícias da vida de antes, recebendo uma nova vida. Essa experiência é simbolizada pelo ato de batismo. Vivificação. Somos salvos pela lavagem da regeneração, mas também pela renovação do Espírito Santo. Tito 3:5, Colossenses 3:10, Romanos 12:2, Efésios 4:23, Salmos 51:10. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai, mediante Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. Criação. Aquele que criou o homem no princípio e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o recria pela operação de seu Espírito Santo. 2 Coríntios 5:17, Efésios 2:10. O resultado prático é uma transformação radical da pessoa em sua natureza, seu caráter, desejos e propósitos. Ressurreição. Romanos 6:4-5, Colossenses 2:13. Como Deus vivificou o barro inanimado e o fez vivo para com o mundo físico, assim Ele vivifica a alma em seus pecados e faz viva para as realidades do mundo espiritual. Esse ato de ressurreição espiritual, assim como a purificação, também é simbolizado pelo batismo nas águas. Necessidade de regeneração. Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os homens, uma mudança radical e completa de sua natureza e caráter. Toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado. Essa é a herança da queda e se reflete na conduta do homem e em todas as suas relações. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente ou na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação tão radical que seja realmente um segundo nascimento. No entanto, o homem não pode transformar-se a si mesmo. Essa transformação terá de vir de cima. O destino mais elevado do homem é viver com Deus para sempre, mas a natureza humana, em seu estado presente, não pode viver no reino celestial. Portanto, será necessário que a vida celestial desça de cima para transformar a natureza humana, preparando-a para ser membro deste reino. Os meios de regeneração. Agência divina. O Espírito Santo é o agente especial na obra de regeneração. Ele opera a transformação na pessoa. João 3:6, Tito 3:5. Contudo, todas as pessoas da Trindade operam nessa obra. As três pessoas operam em todas as divinas operações, embora cada pessoa exerça certas tarefas específicas. O Pai é o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo são mencionados como agentes na criação. O Pai gera, Tiago 1:18, mas o Evangelho de João, o Filho, é apresentado como doador da vida, capítulos 5 e 6. Preparação humana. Estritamente falando, o homem não pode cooperar no ato de regeneração, que é um ato soberano de Deus, mas ele pode tomar parte na preparação para o novo nascimento, através do arrependimento e da fé. Efeitos da regeneração. Podem ser agrupados em 3 tópicos: posicionais, adoção, espirituais, união com Deus, e práticos, a vida de justiça. Posicionais. Quando a pessoa passa pela transformação espiritual conhecida como regeneração, torna-se filho de Deus e beneficiário de todos os privilégios dessa filiação.
A palavra adoção significa literalmente dar a posição de filhos e refere-se no uso comum ao homem que se torna para o seu lar crianças que não são suas pelo nascimento. Quanto à doutrina, devemos ver a diferença entre adoção e regeneração. O primeiro é um termo legal que indica conceder o privilégio de filiação a um que não é membro da família. O segundo significa transformação espiritual, que toma a pessoa filho de Deus e participante da natureza divina. Espirituais. A regeneração envolve união espiritual com Deus e com Cristo mediante o Espírito Santo. E essa união espiritual envolve habitação divina. Ela resulta em um novo tipo de vida e caráter. O dever do crente é manter seu contato com Deus mediante os vários meios de graça e dessa forma preservar e nutrir a sua vida espiritual. Práticos. A pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que tem ao pecado. 1 João 3:9 e 5:18. Por obras de justiça. 1 João 2:29. Pelo amor fraternal. 1 João 4:7. E pela vitória que alcança sobre o mundo. 1 João 5:4. A santificação. Observa-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como são santificados e santos. Santificar é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos. Separação. Santo é uma palavra descritiva da natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus e que o toma separado de tudo que seja terreno e humano. Quando Deus Santo deseja usar uma pessoa como um objeto para o seu serviço, ele separa essa pessoa ou objeto do seu uso comum, e devido a essa separação, a pessoa ou objeto se torna santo. Dedicação. Santificação inclui tanto a separação de algo como a dedicação a alguma coisa ou alguém. Essa é a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo, e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. Purificação. Embora o sentimento primordial de santo seja separação para o serviço, inclui também a ideia de purificação. As coisas que são dedicadas a Deus devem ser limpas e puras. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a própria santidade, pois a santidade, primeiramente, diz respeito à separação e dedicação. Consagração. No sentido de viver uma vida santa e justa, qual a diferença entre justiça e santidade? A justiça representa a vida regenerada que é vivida de acordo com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. 1 João 3, 6, 10. Santidade é a vida regenerada. E agora, em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Isto pede a remoção de qualquer impureza que atrapalhe tal serviço. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Assim, a santificação inclui a remoção de qualquer mancha ou sujeira que seja contrária à santidade da natureza divina. Serviço. A aliança é um estado de relação entre Deus e os homens no qual Ele é o Deus deles e eles o seu povo. A palavra santo expressa essa relação contratual. Servir a Deus nessa relação significa ser sacerdote. Devido a isso, Israel é descrito como uma nação santa e reino de sacerdotes. Êxodo 19:6. Qualquer impureza que venha desfigurar essa relação precisa ser lavada com água ou com o sangue da purificação. Assim vemos que o serviço é elemento essencial da santificação, ou santidade. Afinal, ela envolve ser possuído por Deus e servir a Ele.